Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente Jair Bolsonaro visita o Nordeste, única região em que não teve maioria de votos. A agenda inclui visita a Sudene em Recife. Enquanto isso, o vice-presidente Hamilton Mourão está na China, onde se encontra com o presidente Xi Jinping para estreitar laços comerciais com a gigante comunista. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz à revista que pretende renunciar caso a reforma da Previdência seja modificada e comprometa a economia prevista no projeto inicial. Capítulo decisivo na novela do Brexit. A primeira-ministra Theresa May anuncia que vai deixar o cargo. Decisão abre caminho para novo acordo, mas oposição quer convocar novas eleições. E um livro pode mudar uma vida? Aqui no estúdio nós vamos falar sobre o poder dos livros. Um deles completa 70 anos hoje, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. E a TV Cultura lança uma nova plataforma digital para incentivar a leitura. Nas notícias internacionais, mais uma sexta-feira de protestos de estudantes pelo mundo contra as mudanças climáticas. E ainda a poesia nossa de cada dia e a intervenção de Banksy na Bienal de Veneza. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Começamos com as principais notícias do dia pelo Brasil. A Justiça Militar manda soltar os soldados envolvidos na morte de músico e catador de papel com 80 tiros no Rio de Janeiro. Pilotos e comissários da Avianca Brasil entraram em greve, provocando o cancelamento de voos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A paralisação da Avianca atinge o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os funcionários alegam que a empresa, que está em recuperação judicial, vem atrasando os salários. Passageiros dos voos cancelados da Avianca por causa da greve estão sendo colocados em voos de outras companhias. O Superior Tribunal Militar concedeu liberdade a 9 dos 12 militares envolvidos na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de material reciclável Luciano Macedo, no Rio de Janeiro, em abril, quando o carro do músico foi atingido por mais de 80 tiros. Os outros 3 militares que participaram da ação já estavam liberados. Todos vão responder por homicídio qualificado e omissão de socorro em liberdade. Mais de 450 moradores da cidade mineira de Barão de Cocais já foram evacuados de suas casas pela proximidade com o complexo da mina Gongo Soco. Um estudo apresentado pela Vale ao Ministério Público aponta riscos de rompimento da barragem sul superior, com inundação em áreas rurais e urbanas das cidades de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. A Vale e órgãos estaduais de Minas estão em alerta máximo. E agora de manhã, uma outra informação causou aí um alvoroço no mercado e também no meio político. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu um aviso ao Congresso. Em entrevista à revista Veja, ele disse que pretende renunciar se a reforma da Previdência for modificada. A gente vai colocar essas aspas aqui, a expressão que ele usou para a revista: se os parlamentares aprovarem algo que represente uma economia menor que 800 bilhões de reais, não há a menor possibilidade de lançar uma nova Previdência. Estaríamos só remendando a velha, diz ele. Ele também acrescentou mais 2 frasezinhas que dão o tom da conversa a partir de agora entre o governo e o Congresso. Ele disse que ele pega um avião e vai morar fora, já que tem idade para se aposentar. Pois é. Essa negociação é uma negociação difícil, declarações assim acirram ainda mais os ânimos, talvez isso dificulte ainda mais esse tipo de negociação com o Congresso. O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira visita agora de manhã ao Nordeste. Em 5 meses de governo, a região foi a única em que ele perdeu a eleição para o oponente Fernando Haddad. Bolsonaro passou a manhã em Recife, onde participou da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene. Nesse momento ele viaja para a cidade de Petrolina, de onde embarca para o Rio de Janeiro no final da tarde. Em Petrolina, Bolsonaro deverá inaugurar um conjunto do programa Minha Casa Minha Vida. Em mais de Brasília, o Supremo Tribunal Federal diz que estados e municípios também devem ser responsáveis por fornecer tratamento médico e remédios de alto custo. Em outra decisão, a maioria dos ministros decidiu considerar a homofobia crime de racismo.